Amém. Bom dia. A paz do Senhor. Graça e paz. Tem alguém cansado aqui? Ah, bom. Bom dia, feliz de nós estarmos celebrando, né, esse mês de missões. Obviamente, esse tema arde no meu coração. E eu não sei porque Deus vai canalizando, né, para que a gente seja cada vez mais envolvido por isso, né? E sexta-feira, né, a gente teve uma aula de missões lá no seminário. Sou professora de missões lá. E aí eu convidei uma amiga missionária, a missionária Cléo, e ela deu aula junto comigo na sexta-feira. Aí eu já terminei sexta-feira toda bagunçada. Quem às vezes fica bagunçado assim? Bagunçado, cabeça inchada que tu não consegue nem dormir. E assim foi. Então, é lindo ver a obra que o Espírito Santo está fazendo nas nações. O quanto Deus tem levantado homens e mulheres ao redor desse mundo, né, para pregar o Evangelho que não teme nem a morte. Né? Semana passada nós tivemos um missionário muito importante para o Brasil que foi assassinado pregando o Evangelho. E muitas pessoas que eu conheciam ele e deram um testemunho de que o cara não tinha medo da morte não, tanto é que morreu pregando o Evangelho. E aí eu olho para a minha vida assim, cansada, porque só porque eu estou aqui esse mês todo na festa genuína, eu estou cansada aqui, e eu fico cansada. E aí eu fico pensando, quantas pessoas nessa hora já perderam os dentes todos porque estão pregando o Evangelho. E aí a gente fica chateado, porque tem que vir de manhã para a igreja, vir de noite para a igreja, vir terça-feira para a igreja, vir quarta-feira para a igreja. Aí a gente fica chateado porque tem que pregar o Evangelho, a gente fica chateado porque tem que fazer visita. A gente fica, e tem gente morrendo por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Então, esse mês é um mês que tem que bagunçar você. Fala para a pessoa que está do seu lado, esse mês é para te bagunçar. Amém? Amém? Amém. Eu não sei se você está sentado perto de uma placa que está com um negócio assim para cima. Quantos estão sentados perto de uma placa? Isso. Quem está sentado, pega essa placa aí. Quem não está sentado, olha para trás, deve ter alguma placa perto de você. Isso, e segura, e segura. Não, pode sentar. Quem achou, senta. Pode sentar. Isso. Você vai ficar aí a manhã inteira olhando para essa placa aí. Por exemplo, Marisa, o seu é de quem? Qual é o nome dos pastores que está aí? Isso, então, nós espalhamos um cartão de identificação, pode sentar aí, quem está com ela, você vai hoje participar da aula com essa pessoa. Por exemplo, Marisa, você conhecia essas pessoas que estão aí nessa foto? Alguém pode arrumar um microfone ali para a varoa ali? Menino do R.R. Soares, por favor, não precisa correr não, varão. Só vai assim numa marcha um pouquinho mais acelerada. Não corre não, varão, corre não. Vou te contratar, hein? Isso, ali, é para aquela varoa ali. Isso. Oi, tô te vendo, hein, Ramires? Bom dia. Eu lembro deles assim de um tempo atrás, assim. Isso. Qual o nome dos pastores que está aí? Pastor Ellison e pastora Cláudia. Os filhos obrigada. Cristiane, Cláudia e a neta Ana Vitória. Muito bem. Qual foi o objetivo, né, da gente fazer? Obrigado, meu irmão. Qual foi o objetivo da gente fazer isso? A gente fez isso para a sala de intercessão. Inclusive, eu gostaria de convidar você. Nós estamos fazendo a sala de intercessão missionária todos os dias da festa. Você pode ir lá um pouquinho, orar. Ontem, o pessoal que estava na sala de oração narrou uma coisa. Acho que filmaram, mas se filmaram a gente vai mostrar. Um grupo de crianças entrou na sala de intercessão missionária ontem e elas começaram a chorar pelas nações. As crianças. Aí a gente não entende alguns movimentos que Deus está fazendo com as crianças.
E aí o pessoal falou, Ana, tinha que ver o que aconteceu quando aquelas crianças entraram. Um grupo de crianças chorando por causa das nações. Então, a ideia de você estar olhando, você que está com a placa aí, quantos estão com a placa, faz assim agora. Isso. Gente, ó, não é para levar para casa não, hein? A gente precisa dessa placa. Se você quiser, eu te dou o arquivo depois. E aí você já vai estar ligado na aula aqui, mas ligado, orando por essa pessoa que você acabou de receber, a foto dela, o nome dela, algumas características, o lugar onde ela está servindo, o país ou o estado que ela está servindo. Amém? Amém? Quem está com a placa, amém? Amém? Pô, tá meio fraco, hein? Vocês estão... Amém? Pode soltar aí. Pessoal lá, acho que é a Robertinha. De manhã você falou que era a Robertinha que estava aí. Então hoje a gente vai estar falando sobre o ID. E eu já contei a minha história, mas quero falar rapidamente sobre a minha história. Eu conheço Jesus quase chegando na década de 90. Eu tenho uma experiência genuína com Jesus. Em um mês minha vida estava completamente transformada. E desde o início da minha conversão, o primeiro dia que eu entro numa igreja evangélica para assistir um culto noturno, era um dia de missões mundiais. Nesse dia, Jesus me pega na esquina e me traz para Ele, né? Me chama para Ele duplamente. E eu não entendi nada, era um dia de missão, eu estava falando agora de África, eu não entendi nada. Mas naquele dia o Espírito Santo me chamou para a obra missionária. E aquilo foi numa crescente. Às vezes eu ia num culto, numa igreja ali em Vaz Lobo, chegava lá, era culto de missões. Às vezes eu ia num grupo familiar, uma célula na casa de alguém lá em São Cristóvão, chegava lá, era um missionário que estava dando testemunho. Eu conheci alguém que era amigo de um missionário. Eu ia na casa dele comer um bolinho de tarde, o missionário estava lá dando testemunho. E aquilo começou a falar, poxa, que isso? Qual é a brincadeira? Não, estou fora, eu tenho sonhos. Não, tem minha vida, eu quero viver minha vida. E um dia eu fui visitar o navio Logos, que veio aqui no Brasil, da Operação Mobilização, da OM. E naquele dia Deus selou meu chamado. E as coisas foram acontecendo a partir de 1992. Então, e desde então, eu tenho servido ao Senhor na obra missionária. Tenho muito orgulho de ser missionária, tenho muito orgulho do meu chamado. Não me sinto coitada, não me sinto empobrecida, não me sinto desprivilegiada. Não tem nada que eu não queira que me falte. Tudo que eu preciso eu tenho. Eu tenho aprendido que Jesus é tudo aquilo que eu preciso. Eu estava ouvindo ontem o pastor missiólogo Ronaldo Lidório e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que o problema da igreja não é falta de nada, o problema da igreja é falta de fé. E aí eu olho para a minha vida e vejo que tantas coisas que eu ainda não toquei não é porque não chegou, não toquei porque me falta fé. E aí quando a igreja ficou num silêncio agora, Jesus. Vamos lá. Então quando a gente fala em ID, Deus está falando para a igreja que a igreja precisa ir. E é interessante que essa é uma flexão verbal diferenciada na língua. Nós fomos chamados para irmos. E quando você escuta a palavra ide, você acha que a palavra ide olha só, querido, fofo, se der, vai. Você acha que é isso? Amadinho, eu sei que tu tem conta, carnê para pagar. Vê aí, a hora que der, a hora que não tiver nada para fazer, você vai. Você acha que é isso? Você acha que é isso? Pessoal lá de trás, vocês acham que é isso? Não, a Pamela falou que não. Ela está bebendo água, falou que não. Próximo. Marcos 16:15.
A gente tem algo garantido que a gente precisa, que a gente precisa. Então, se é para ir, é para não. Olha que lindos. Se eu vou, eu não. Muito bem. Vamos lá, Marcos 16, 15. Todos os evangelhos, eles têm a temática do id, né? Mas a gente vai usar o 16:15, que diz assim: e lhe disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Você pode falar em voz alta comigo? E ele disse-lhe: quem crê e for batizado será, mas quem não crê será condenado. Então vamos lá, voltando. Então nós temos um id para que a igreja vá, mas nós não temos um id para que a igreja fique. E quando nós falamos sobre isso, é claro, eu vou ficar em lugar comum aqui com vocês, eu acredito num chamado para a igreja ir. Pregar o evangelho ali, pregar o evangelho no prostíbulo, na praça, para os skatistas, para os pagodeiros, para os cachaceiros, para os macumbeiros, para os mentirosos, para os 7-1, para os que estão chorando, para os que estão perdidos, para os que perderam o ônibus, que não tem dinheiro do Uber. A igreja precisa pregar para todas as pessoas. Amém? Eu acredito, obviamente, e defendo a minha categoria, que existe um grupo dos chamados para um chamado específico. Assim como você recebeu um ministério que Deus te deu, eu recebi um ministério, eu sou missionária. Todos precisamos ir, mas alguns vão especificamente fazer uma parte desse id. Amém? Aí? Então vamos lá. Quando eu leio a palavra id, para mim, ela tem um sentido de urgência. Fala para mim, id tem um sentido de urgência. E você imagina uma ambulância assim. Como é que a ambulância vai? Quicando. Eu já andei de ambulância, eu desse tamanho, quase que eu batia no teto da ambulância. Quando você pensa na palavra id, Jesus está falando, ei, bonito, é urgente. A igreja é simultaneamente chamada e enviada. Deus chama a igreja e envia a igreja. Tamanha urgência, Deus faz com que a igreja cumpra duas ações ao mesmo tempo, que é ser chamado e enviado. A igreja já foi enviada, Júnior. Peraí, vamos esperar o protocolo. Não, já foi. Já foi, é urgente. Você entende o significado de urgente? Temos uma enfermeira aqui, ela sabe o significado de urgente. Urgente não dá para fazer depois do almoço, dá, enfermeira? De jeito nenhum, ela falou. Aqui, ó. É um imperativo, é uma ordem. Vá. Pregue. Invista. Eu tenho falado esses dias, eu ouvi uma pastora, Sandra, que toda hora está aparecendo um podcast dela. Ela falou que uma criança de 6 anos pregou o evangelho para ela.
E ela estava lá na outra religião, lá no templo da outra religião, e aquela frase não parava de bater na cabeça dela. Ah, se você conhecesse o amor de Jesus. 6 anos, irmão. Quem já está começando a ficar com vergonha, já pagou hoje no Pix a vergonha de hoje de manhã já. E 3 só, vamos lá, então que ainda tem mais. Vamos, adiante. Qual é a diferença entre missão e missões? Próximo. O que é missão? Vai. Missão é vamos falar junto? Missão é... Que tal você falar isso amanhã de manhã no seu trabalho? Você fala, eu queria falar para você qual é a diferença de missão e de missões. Você sabe? A pessoa, não sei nem o que é isso. Aí tu explica. Pode ser? Missão é a ordem de anunciar o evangelho e gerar novos filhos para Deus. Todos nós estamos envolvidos nessa missão, amém? Você se sente envolvido nessa missão? É contigo que Deus está falando hoje nessa manhã? Cadê os crentes que Deus está falando nessa manhã? E missões é a ação que nos permite realizar a missão. Ou seja, todos nós temos uma missão. Todos nós. E quando nós usamos o termo missões, nós já estamos falando de um nível um pouco mais acima. Missões é a maneira que nós temos de realizar essa missão. Próximo. Pode passar. Vamos lá. Mateus 28, 19. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco sempre até o fim do mundo. Próximo. Marcos 16, 15, nós lemos, vamos pular para João 17. Não saiu o versículo ali, né? Mas vamos lá. É para ler todo João 17, não quero. Vamos lá. João 17. Eu oro por... versículo 9. Eu oro por eles e não oro pelo mundo, mas por aquele que tu me deste, porque eles são teus. E todos os meus são teus, e os teus são meus, e eu sou glorificado nele. E agora não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda o teu próprio nome, guarda em teu próprio nome aqueles que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Enquanto eu estava com eles no mundo, eu guardava-os em teu nome. Eu tenho guardado aquele que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura pudesse se cumprir. E agora eu vou para ti, e essas coisas eu falo ao mundo, para que eles tenham a minha alegria consumada em si mesmo. Eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu não oro para que tu os tire do mundo, mas para que tu os guardes do mal.
Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os pela tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Parece que é um negócio assim, que, né? Normalmente, quando a gente fala de missões, a gente tem eu falo de mim, tem uma tendência crítica muito grande, né? Porque tem coisas que eu não entendo. Dentro do conjunto geral, eu não entendo a postura individual que a gente tem diante do chamado de Deus. Deus chamou a gente, irmão. E a coisa é tão urgente que não dá para ser depois do almoço, Josi. A coisa está tão urgente, eu entendo que Deus está chamando a igreja. A pastora Márcia fala uma parada há uns 20 anos. Essa é a igreja da última hora. Não dá para esperar. Não dá para esperar. Seja lá qual é a sua parte do chamado, qual é a fatia da missão que você precisa cumprir. Ei, mas Deus está mandando a gente ir. Tem a ver, mas não tem a ver, mas vou contar assim mesmo, só para edificação da igreja. Domingo estava eu aqui. Daqui a pouco eu recebo uma mensagem. Eu não gosto de usar celular na hora do culto, mas eu vi que era urgente, que não dava para ser depois do almoço. E aí eu li e a mensagem era: Ana, tem como pedir um pastor para ir orar por uma criança que está num CTI? Domingo, perto do almoço, para uma coisa que não dá para ser depois do almoço. E aí Jesus, como é que a gente faz? Aí falou, mas tem que ter carteirinha. Eu tinha pensado, eu vou, mas eu não tenho carteirinha. E aí eu falei, olha, eu posso ir, mas tem que pedir autorização ao hospital para ir. Resumo da ópera, pode, não pode, o hospital não libera, isso já era 2h da tarde. Eu falei assim, ó, eu vou fechar o olho aqui, daqui a 1 hora eu vou ligar o celular. E eu vou ver a resposta que você vai me dar. E aí chegou, eu liguei o celular, o hospital tinha autorizado a minha entrada sem carteira, eu falando que eu sou agente religiosa. Cheguei lá no hospital, cheguei na porta, o que o pessoal da recepção falou? Não pode. Eu falei, bom, já que eu estou aqui, vou fazer uma graça aqui. Vou começar a gritar, não, mentira. Eu ia ajoelhar, também não posso ajoelhar, que eu estou com o joelho ruim. Eu ia fazer alguma coisa, irmãos. E aí eu falei, bom, no pior das hipóteses, eu vou pegar meu celular, vou gravar uma oração e eu vou mandar para a mãe da criança que estava lá na UTI, entubada. 20 dias de internação. Daqui a pouco falei, fala com a pessoa que autorizou aí. Pergunta para ela por que ela autorizou e alguém desautorizou. Aí a menina fez isso mesmo. Parecia até que eu estava mandando no hospital, gente, está com muita moral. Cheguei forte naquele dia lá. E aí a menina perguntou, foi lá falar com a mulher, mas a senhora tinha autorizado. Não. Aí eu entrei, a mulher autorizou, entrei, botou um negócio. Irmãos, eu entrei assim lá no corredor da UTI. Parecia que eu tinha 2,5 metros. E ainda olhei assim pro pessoal, é assim mesmo. Ainda olhei assim pro pessoal do negócio que fica os enfermeiros, Josi. Pessoal tudo mexendo no computador assim. Passei assim, ó. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E eu olhei para a médica, que eu tenho certeza que foi ela que disse que eu não podia entrar. Já amarrei logo o capeta que estava nela. Mas foi mesmo diante de Deus, gente. Parecia que eu tinha 2,5 metros. Aí entrei, cheguei na UTI, eu não conhecia a mãe, nem a criança, não conhecia ninguém. Oi, tudo bem, tudo bem? A mãe foi lá me receber, tudo bem? Vamos lá? Aí uma enfermeira lá querendo atrapalhar meu processo. Depois tu conversa com a tua categoria aí. Aí a moça, atrapalha se eu trouxer a dipirona? Não, pode trazer. Eu já senti no clima. Orei. Ela falou, daqui a 2 dias estão dizendo que vai estubar, não sei o quê. Aí orei, baixinho. Imagina eu orando baixinho, no comportamento. Senhor, em nome de Jesus. Eu orando baixinho. Aí peguei os pais assim, orei pelos pais, abençoei e fui embora. Saí, agradeci, falei, obrigado pela sua gentileza, boa vontade, porque tem coisa que não tenho, né? Mas aí tu profetiza. Obrigada pela tua gentileza,
tua operância, tá? Muito obrigada, tá? Em nome de Jesus, fui embora. Segunda-feira, 11 horas da manhã, mandei aí, tudo bem, fulana, como é que tá? Daqui a pouco, fulano vai estubar. Deus antecipou em quase 48 horas. E aí eu falei para a equipe do Celebrando, ainda bem que a igreja chegou no domingo. Ainda bem que a igreja foi lá para que o nome de Deus fosse glorificado. Você entende o que é ir? Deus está chamando urgentemente a igreja para ir. E Deus sabe, eu estou falando isso diante dele, ele conhece meu coração, não estou falando por minha causa não, que eu sou menos que nada. Mas naquele domingo, 5:30 da tarde, a igreja do Senhor entrou naquela UTI. Eu em cima e os irmãos que me levaram embaixo. Uma criança que vai fazer 1 ano, 20 dias internada, 2 intubações. E estubou, tá bem, tá esperando só controlar alguma coisa lá que eu não sei o que é que tem que controlar. E aí os pais falaram, que oração forte. Quase que falei, ainda não viu uma oração forte. Que estava como? Presbiteriana naquele, desculpa se tem algum presbiteriano aqui. Senhor amantíssimo Deus. Sabe por quê, irmãos? Eu falei para a equipe do CR, ainda bem que nós insistimos, ainda bem que a gente estava lá, porque quem recebeu glória não foi a medicina, quem recebeu glória não foi o hospital, quem recebeu glória foi o Senhor, porque Ele é poderoso, porque Ele está interessado naquela família. Amém? Quem está com vergonha hoje? E eu vou falar, irmão, vou confessar aqui que eu sou transparente, eu não queria ir, não. Sabe por quê? Porque de tarde eu durmo. E se eu não acordar 6 horas para vir para a igreja, dá errado. Domingo à noite fica todo errado. Tô brincando, eu queria ir, eu prometi ainda sair daqui, tinha ido. Mas domingo não é um dia que a gente vai, né? A gente desabituou disso. Quando a Juju era mais nova, assim, um pouquinho mais jovem, Juju, não me olha com essa cara, não. A Juju é do tempo, né, Juju? Que saía do culto, ia para o evangelismo, depois ia para o hospital, comia um ovo frio, não é frito não, irmão, é frio. Com arroz frio que fazia no sábado. Talvez a gente está precisando voltar aí, né? O que você acha disso? De procurar assim, um cemitério para orar. Tipo domingo, depois do almoço, vamos procurar um cemitério para orar por um defunto. Vai que ele ressuscita. Nas praças, lembra que ia para as praças? Ih, ó, fala no Baltazar não, que tu mexe com o meu coração, sabe? Isso aí é outra história. A gente desabituou disso, porque a gente, o ID está um pouco fora de voga, porque nós estamos vivendo um tempo em que talvez a gente esteja mais interessado em outras coisas do que ir. Presídio também. 200 e não sei quantas pessoas, né? Que a gente... 240. Depois eu soube. Quem foi no presídio da vez que foi 240 pessoas? Meu Deus, imagina 240 pessoas entrando no presídio, o diretor maluco, com 240 pessoas entrando. Depois eu soube que, não sei como é que não caçaram a cabeça daquele homem. O diretor era crente, botou a gente, um ônibus e mais um não sei o quê, mais um não sei o quê, dentro do presídio. Nós precisamos voltar a entender que isso é urgente. Agora. Tem gente chorando em casa. Ali, ó, na telinha ali, precisando de um oi. Precisando de um chega mais para Cristo. Ele é poderoso. Eu não posso fazer nada. Eu nem conhecia aquela criança. Eu acho que eu nunca tinha visto nem a foto daquela criança. Nós estamos há mais de 20 dias lutando e orando por essa família. E aí os pais, eu esqueci de falar isso, os pais da criança falaram, quando o Arthur sair do hospital, nós vamos nessa igreja. Eu não sei por que ele falou isso, mas se foi porque aquilo que a igreja fez no domingo, comunicou Jesus, valeu tudo a pena. Amém? Pode passar. Pastor Fábio, vai falando para a minha hora aí, por favor, tá?
interessante pensar no livro de Atos, e eu queria que você anotasse isso para depois você estudar. O livro de Atos é um dos livros mais missionários da Bíblia. E aí o livro de Atos vai dizer sobre 4 impulsos que o livro de Atos fala da obra missionária, do início da igreja. Nós estamos narrando aqui o início da igreja. E como disse a missionária Cleo na aula de domingo, daqui a 10 anos, nós completamos, teoricamente, 2.000 anos da igreja na Terra. Esses 4 capítulos, capítulo 2, capítulo 8, capítulo 13, capítulo 15 de Atos, vão falar sobre os principais 4 impulsos da obra missionária da igreja. O missiólogo Ronaldo Lidório, ele tem essa teoria dos 4 impulsos. O impulso do capítulo 2 é o impulso da descida do Espírito Santo. Atos 8 fala sobre o envolvimento, mas fala sobre sofrimento. No capítulo 8 fala sobre o apedrejamento de Estevão e o quanto isso produziu um crescimento da igreja. Estevão apedrejado, a igreja entende, é preciso que nós caminhemos. Então, primeiro a igreja é impulsionada a pregar o evangelho, porque elas são cheias do Espírito Santo. Depois, por causa da morte de Estevão, logo depois do capítulo 9, Paulo tem uma experiência, o próprio Paulo que manda apedrejar Estevão. E por causa do apedrejamento de Estevão, a igreja é impulsionada, ou seja, o envolvimento e o sofrimento fizeram a igreja avançar. No capítulo 13 fala sobre o envio. Deus precisava de homens cheios do Espírito Santo, homens servis, homens dispostos a servir. E a história de Paulo, a partir do capítulo 9, é uma história de um homem que decidiu entregar a vida dele por amor à obra de Jesus Cristo. Um homem que olha para o céu e vê a glória de Deus. Um homem que em meio a toda perseguição, a todas as prisões, no capítulo 23 do livro de Atos, o próprio Deus fala para ele: Paulo, coragem, tenha bom ânimo, não desiste agora não, irmãos. Pelo amor de Deus, quem imaginava Paulo um homem sem coragem? Para mim, Paulo era um cara brabão. Quero passar uns 3 dias conversando com ele, quando a gente se encontrar. Brabo, para mim ele, depois de Jesus, é o cara do Novo Testamento. E o Espírito Santo fala para ele: ei, Paulo, coragem. Coragem, Paulo, tenha bom ânimo. Cara, tu vai vencer. Tu vai ver a glória. Tu vai tomar pedrada, chicotada, a cobra vai te morder, o navio vai afundar, mas tenha coragem, Paulo. Essa parte aí ele não conta, ele só fala para ter coragem. Que se contar tudo, Paulo talvez fosse: eita, não vou não. Quem está precisando de coragem? Coragem. E por fim, no capítulo 15, quando a igreja começa a se multiplicar, e nós vemos a história de todos os homens que decidiram ter coragem. Fala para a pessoa que está do seu lado: tenha coragem. Você vê a história de John Wesley, um homem que em cima de um cavalo pregou por não sei quantos 1000 quilômetros. 40.000 sermões de Wesley. E o evangelho
evangelho foi difundido na Europa. Ei, coragem. Depois você dá uma lida lá, então, capítulo 2, o impulso foi a espiritualidade, no 8, o envolvimento com o sofrimento, no 13, o envio missionário, e no capítulo 15, a multiplicação na plantação de novas igrejas. Você já pode estudar o livro de Atos essa semana. De repente vai te impulsionar. Próximo. E nós vamos falar sobre os segmentos menos evangelizados no Brasil. Os 8 segmentos menos evangelizados no Brasil. Nós estamos falando de uma igreja que vai se multiplicar. Existem 74 grupos indígenas esperando a presença da igreja. Eles estão abertos a isso. Os ribeirinhos. Nossa igreja de Guajará-Mirim tem um trabalho com os ribeirinhos. $10.000 sem a presença da igreja. Os ciganos. Aqui no Rio tem cigano. Largo do Machado, Catumbi, Catete. Nossa igreja de Portugal já teve um grupo de ciganos lá. Existem em Portugal muitos ciganos evangélicos, mas aqui menos de 1% se declaram. Sertanejos. Mais de 6.000 assentamentos no sertão sem a presença de uma igreja evangélica. Na pandemia houve muitas pessoas morreram por falta de cuidado na saúde, sem a presença de nenhum órgão público nem da igreja. 5.000 comunidades quilombolas. Mais de 2.000 permanecem sem a presença da igreja. Hoje nós temos uma grande movimentação no Brasil, né, por causa da Venezuela e de outros lugares. Nós temos muitas igrejas no Brasil já fazendo trabalho com os imigrantes. Muitas agências missionárias estão trabalhando, né, com esse tipo de grupo. Aqui bem pertinho da gente, no Jardim América, tem um projeto muito lindo com imigrantes, em Cabo Frio também. Os surdos também, né? Nós temos trabalhado com os surdos, mas esse é um dos grupos menos alcançados também. Ricos e os mais pobres. Os mais ricos dos ricos. Os mais pobres dos pobres. Tá bem, obrigado. Pode parar, por favor. Pode seguir o próximo slide. E aí, gente? Como a missionária Cléo falou para os alunos na sexta-feira,
Esses grupos estão no quintal da nossa casa. Os surdos estão por aqui. Os refugiados estão por aqui. Os ciganos estão ali no metrô. Nós não estamos falando de uma igreja que vai ter que ter um passaporte também. Isso também precisa ser feito. Quando eu dou aula no seminário, eu falo que todos os grupos são importantes para serem alcançados. Não tem como desmerecer quem é pregador de missões urbanas, quem é missionário urbano, ou quem vai para os ribeirinhos, ou quem vai para a África. Não, todos têm uma importância. Tem uma fala que às vezes ela é um pouco assim equivocada. Quando a gente fala, todo mundo quer ir para a África, tem gente que é chamado para a África. Todo mundo quer ir para a Disney. Para a Disney só o Mickey, né, gente? Aí não. Mas, todo mundo quer ir para não sei para onde. Se a pessoa tem um chamado para aquele lugar, ela tem que ir para aquele lugar. Talvez eu não tenha, talvez ela tenha. Então, todos os grupos precisam ser alcançados. Pastor Diego estava falando quando eles chegaram na Espanha. Talvez você nunca morou num país onde é menos de 1%. 0,02. Quando eu cheguei em Portugal era 1%. Tipo, você vai em vários lugares, não tem um crente. Tu vai no mercado, não tem um crente. Tu vai na farmácia, não tem um crente. Tu vai no hospital, não tem um crente. Aqui tu entra cantando uma música, daqui a pouco tem 50 cantando a música contigo. E aí tem gente que precisa ir para a Espanha, tem gente que precisa ir para a América. Os Estados Unidos está vivendo uma crise religiosa. Tem gente que precisa ir para os ribeirinhos e tem gente que precisa ir para o Largo do Bicão. Não é mais ou menos importante, só é diferente. A galera que faz trabalho com os surdos. Imagina se a gente fosse caçar surdo no Rio de Janeiro. Ia encher essa igreja de surdo. Todo respeito ao ministério. Entende? Todos nós temos uma urgência que não pode ser depois do almoço. A igreja para todos os povos. Quais são as características de uma igreja que é edificada, que é plantada para que ela alcance todos os povos? Primeiro, sua característica é a mobilidade. Ela é sacerdócio real para anunciar. Às vezes a gente só quer ser sacerdócio real. Não sei se a gente fica se pensando com aquelas roupas da realeza. Sou sacerdócio real. Sacerdócio real é para anunciar. Isso, aleluia, meu Deus. A igreja entende que ela está em missão. Não, porque na minha igreja tem os missionários. Ei, você também está em missão, varão. Fala pro varão e para varão que está do teu lado. Ei, fala com um jeitinho diferente. Você está em missão. O grau de compromisso da igreja com a evangelização do mundo é proporcional ao grau da convicção da autoridade da Bíblia. Olha que profundo isso. Isso nós aprendemos no Perspectiva, aquele curso que teve aqui há uns anos atrás. O quanto nós temos compromisso, a igreja sou eu e você. Ana, mas ninguém entende assim. Se você entender, já está bom. O grau de compromisso da igreja com a evangelização do mundo é proporcional ao quanto a gente acredita que a Bíblia está dizendo que é para já. Essa ordem é para já, não é para depois do almoço, não é para segunda-feira, é para já. Se você acredita na autoridade da Bíblia que diz que é para já, isso mostra o nosso grau de compromisso. E você, dá um sorriso para a gente fazer uma selfie aí, que vocês estão com a cara muito séria. Sorriso para a selfie. Obrigada.
Gostaria de ser Tati nessa manhã, mas não dá. Ficar assim, não dá. É urgente. Não dá para ser depois do almoço. Imagina você que teve Covid, sem ar. Fala, espera só um pouquinho que depois do almoço a gente bota você no respirador. Dava? Dava, doutora? Não dava. Não, entuba não. Deixa para depois do almoço, que a gente vai almoçar agora, que a gente já chegou. É assim mesmo, né, Josi? Não, você não, Josi. Josi trabalha com neném, né, Josi? Inclusive, tá até com um ali na barriga, no caso. Trouxe para aula, viu? Que vergonha. Você que não veio, ó, o neném veio na barriga da mãe dele aqui, ó. Próximo. Para cada povo não alcançado, há 100 igrejas, mas mais de 90% não fazem missões transculturais. Esse dado é antigo, hein? 100 igrejas, 1000, perdão. Para cada povo não alcançado, há 1000 igrejas. Eu, quando dou aula no seminário, tem muita gente da Baixada no seminário. E existe uma estatística que a cada dia é aberta uma igreja na Baixada. 30 igrejas por mês, 360 por ano. Não sei se fecha na mesma proporção, mas abre. E 90% não faz missão transcultural. Eu perguntei para os alunos da Baixada Fluminense uma vez: quanto você acha que a sua igreja impacta no lugar onde ela está plantada lá na Baixada? Quanto você acha que você impacta as pessoas que estão ao teu redor? Quanto você acha que você está impactando o bairro que você mora, que tem o teu grupo familiar lá? Mesmo que todos os cristãos do mundo evangelizassem todos os seus conhecidos, mesmo assim, 35% da humanidade nunca ouviria a palavra de Jesus. Eles não têm nenhum conhecido e eles não têm nenhum acesso. A paz, queridos. Esse dado me impressiona, principalmente falando sobre o Brasil, mas me preocupa, porque se falando da Baixada, uma igreja é aberta por dia. Mas por que não muda? Por que o Rio de Janeiro não muda? Por que a violência não reduz? Por que as famílias, continua violência na família, marido espancando mulher, enfim, ideologias sendo implantadas nos nossos jovens, e muita coisa não muda, porque muitas dessas igrejas estão surgindo como fruto de rebelião, como fruto de divisão. Existe uma estatística informal que se diz que 1/3 das igrejas no Rio de Janeiro são igrejas fruto de divisão e rebelião. Então, a gente precisa ter assim um discernimento sobre isso, porque o que vai fazer a gente mudar não é abrir mais igreja, é a gente fluir no que Deus nos chamou para fazer, a gente se submeter à missão de Deus para a nossa vida, é a gente criar raiz onde Deus nos plantou, é a gente ser fiel, é a gente ser leal, é a gente ser obediente à palavra de Deus. Talvez a tua missão maior vai ser essa, a nossa missão maior vai ser essa. Eu não quero interromper, eu quero só acrescentar aqui ao que a missionária vem falando, mas isso me preocupa, que o Brasil, eu fui pregar há anos atrás, eu ainda era solteiro, morava na Espanha ainda nessa época, mas vim no Brasil, num bairro que tem lá para São Gonçalo, eu não sei se é Jardim Catarina, que dizem que é o bairro que tem mais igrejas da América Latina. Eu ouvi isso, não sei se você já ouviu isso. O bairro com mais igrejas da América Latina é dominado pelo tráfico. Eu não sei se é tráfico ou milícia. Gente, mas se a igreja está,
teria que ser dominado pelos céus. Como é que o tráfico está dominando aonde deveria reinar a presença do Senhor e a paz? Então, avalie isso e não se desalinhe do propósito, porque tem muita gente falando que é crente, tem muita gente falando que é pastor, tem muita gente falando que é profeta, até apóstolo, mas na verdade está querendo abrir uma portinha para fazer o seu próprio, cumprir o seu próprio desejo. É por isso que nós não abrimos mão da nossa visão e da nossa identidade. O Projeto Vida Nova não é fruto de rebelião. O Projeto Vida Nova não é fruto de desobediência. O ministério que Deus tem feito, realizado através da vida do nosso apóstolo, da pastora Márcia, não é fruto de um desalinhamento. Pelo contrário, é trabalho de obediência e submissão à vontade de Deus. É por isso que Irajá tem sido transformado. Mas a missão ainda é longa, é grande, e nós precisamos continuar alinhados. Amém? Pode passar. Eu queria pedir aos pastores que estão aqui na frente para ir pegando essas bandeiras aqui, ó, que estão representando. Só está faltando a da Bélgica, que daqui a pouco eu vou pedir o pessoal para colocar, porque a gente não me lembro exatamente o que aconteceu com a bandeira da Bélgica. Atos 1:8 vai falar exatamente. Gente, tem um varão aqui nesse altar, porque eu vi uma pessoa em pé ali perto daquela bateria. Meu Deus, forte. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria e em toda parte. Deus está chamando uma igreja para ir ali, ir aqui, ir lá, e aqui, e ali, em Curitiba, e lá nos confins da terra. Deus está chamando a gente para ser completamente diferente. Eu não sei se quantos missionários vão ser levantados aqui, mas Deus está querendo mobilizar a gente nessa manhã. Essa manhã é uma manhã de mobilidade, de mobilização. Pode ir. Pessoal que está com a plaquinha, vem aqui na frente também, por favor. Pode passar. Atos 23:11. E na noite seguinte, o Senhor estava ao seu lado e disse: coragem, Paulo, pois como testificaste de mim em Jerusalém, assim preciso que também vá e testifiques em Roma. E quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob maldição juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam até que matassem Paulo. Tem uma pergunta do Espírito Santo para nós nessa manhã. Qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta? Estou falando que você tem que sair daqui lá na rodoviária comprar uma passagem. Mas a pergunta é: qual é a sua resposta à necessidade? Como o pastor falou, eu falei para os alunos que talvez tinha uma igreja sendo aberta cada dia na Baixada Fluminense. Mas talvez muitas pessoas deixaram de ser igreja ou nunca conseguiram ser igreja. Não é quanto ser servido, é quanto servir. Não é quanto ser abençoado apenas, é abençoar. Não é quanto receber, que alguém te entregue, é quanto você entrega. Os irmãos que estão com as plaquinhas, eles estão com pessoas aqui, foto, famílias, histórias, lágrimas, de pessoas que decidiram entregar. Eu queria convidar você a ficar de pé.